Bom dia mais uma vez, não é mesmo? Vamos dar sequência agora com a nossa aula de matemática. Hoje nós estudaremos sobre o sistema de numeração decimal. E o que é o sistema de numeração decimal? É o que nós vamos conhecer agora. Olha só, turminha, o sistema de numeração decimal, que é um sistema de posição, e que utiliza também a base 10. Isso mesmo. Ou seja, ele utiliza 10 algarismos para representar todos os números. Como nós podemos ver aqui, é base 10 porque é representado por 10 algarismos, do 0 ao 9. Neste sistema, as unidades constitutivas dos números são agrupadas em classes. Isso mesmo, e cada classe possui 3 ordens. Ué, professora, como assim? Olha só, são as ordens que definem a posição do algarismo no número. Se nós observarmos aqui neste número 542, vejam que o 4 está destacado. Vamos olhar para o algarismo 4. Ali é um 4, não é mesmo? Porque é o algarismo 4. Esse é o seu valor absoluto. Ele vale 4. Mas dentro desse número, quanto é que o 4 vale? Vamos fazer a leitura do número? 542. Então, o 4, nessa posição, ele vale 40. Isso mesmo. E se eu inverter o 4 e colocar no lugar do 5, esse valor já vai estar em outra posição. Vai valer outro número. Como é que eu leio esse número? 452. O 4 agora já não vale 40, ele vale 400. Isso mesmo. E isso é relação à posição, ok? Vamos lá. Essas classes, nós vamos estudar apenas duas hoje. A primeira classe e a segunda classe. Na primeira classe, nós vamos encontrar a primeira ordem, que é a ordem das unidades. E quem são as unidades? São os números de 0 a 9. Tem também na primeira classe a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. O que é uma dezena? São 10 unidades. Então, eu vou contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, certo? E também tem a terceira ordem, que é a ordem das centenas. E uma centena vale 100. Duas centenas valem 200. Três centenas valem 300. E quatro centenas, 400. Então, a primeira classe possui 3 ordens. Logo, a segunda classe também vai dar sequência com mais 3 ordens. Na segunda classe, nós temos a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar, que é uma unidade 1000, duas unidades 2000 e assim sucessivamente. Temos a quinta ordem, que é a ordem da dezena de milhar, que é de 10 em 10, 10.000, 20.000, 30.000 e assim por diante. E a sexta ordem, que é as centenas de milhar, que é 100.000, 200.000, 300.000 e assim sucessivamente.
Vamos ver um exemplo com esse agrupamento do número 2354. Nós começamos a colocar os números da direita para a esquerda. E quando posicionamos todos os números, temos o número 2354, separado por classes e ordens. Nesse caso, o número 4 está na primeira ordem, o algarismo 5 na segunda ordem, o algarismo 3 na terceira ordem e o algarismo 2 na quarta ordem. E a partir da quarta ordem, já faz parte da segunda classe, não é? Então, vamos lá. Vamos entender melhor as ordens e a posição dos números. Vamos lá. Aqui nós temos o número 2354. Nós vimos que o 4, ele está na primeira ordem. E a primeira ordem é a ordem das unidades. Então, o algarismo 4, ele possui 4 unidades. E o 5? O 5 está na segunda ordem e ele vale 5 dezenas. E o algarismo 3 está na terceira ordem e ele vale 3 centenas, porque a terceira ordem é a ordem das centenas. Muito bem. E o número 4, o número 2, está na quarta ordem. Muito bem. E a quarta ordem, ela faz parte das unidades de milhar. Muito bem. O 2 vale 2 unidades de milhar, não é? Mas, observem que o 2 já está na quarta ordem, que é o que vale a segunda classe. Então, nós observamos no número 2354 que ele possui 4 ordens e 2 classes. Vamos relembrar. 10 unidades é mesmo que uma dezena. 10 dezenas é igual a uma centena. E 10 centenas é igual a uma unidade de milhar. E 10 unidades de milhar é igual a uma dezena de milhar. Muito bem. Atenção para a atividade. Acessar ao link para responder à atividade na folha digital. Daquela forma que fizemos com o ditado, lembra? Vocês vão responder toda a folhinha digital e, em seguida, vão em check answers, ou seja, checar respostas. E vão checar qual foi a nota de vocês e vão printar a folha inteira, ok? Eu quero o print da folha inteira. E vão postar aqui no grupo para a correção da professora, ok? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Espero receber a atividade de todos os alunos, hein? Bye, bye!